Olá pessoal, eu sou a Manu do blog Simples Chique e esse já é o meu 17º vídeo participando do Veda. Se você está assistindo até agora, muito obrigada, mas se você chegou agora, seja muito bem-vindo. E hoje eu vou propor uma coisa diferente. Hoje a gente vai fazer um debate, a gente vai conversar um pouquinho sobre um assunto que talvez muitas pessoas estejam passando por isso, que é morar em apartamento. Será que vale a pena? Será que não vale a pena? Quais são as vantagens e as desvantagens de se morar num apartamento? Na minha opinião, existem mais desvantagens do que vantagens. Como vocês devem saber, para quem já acompanha o blog sabe, eu moro em apartamento, mas eu tô numa fase que se eu pudesse escolher hoje, eu moraria em uma casa. Só que dessas vantagens que eu vou citar, uma delas faz com que todas as outras desvantagens sejam minimizadas, né? Essa vantagem tem um peso muito grande. Vamos lá, vamos começar primeiro com as vantagens de se morar em apartamento, na minha opinião. A primeira delas, que é assim, sem sombra de dúvidas, a melhor de todas, é a questão da segurança. Eu acho que muita gente que mora em apartamento opta por morar em apartamento por causa da segurança, né? Claro que a gente não tá livre de acontecer de invadirem o prédio, assim, a gente vê que por aí tem tanto arrastão, né, em condomínio, mas eu acho que numa casa isso é muito mais provável de acontecer do que num condomínio fechado. Pessoas de fora têm um pouco mais de dificuldade para acessar a parte interna, né, do condomínio, então isso acaba gerando uma sensação de segurança, que também é super favorável, né? E uma outra vantagem de se morar em condomínio, eu tô falando aqui condomínio vertical, tá, gente? Não é condomínio de casas, condomínio de prédio, né? Então, uma segunda vantagem de morar em prédio seria a disponibilidade a certos serviços que quem mora em casa não tem. Como assim? Piscina, playground, churrasqueira. Não é todo mundo que mora em casa que tem espaço suficiente ou orçamento suficiente para ter tudo isso. E quem mora em condomínio, né, a maioria tem, porque a gente até paga um pouquinho a mais por isso, né? Já vem embutido muitas vezes na taxa do condomínio. Então a gente tem a nossa disponibilidade a hora que a gente quer, teoricamente, né? Que aqui não é assim, não. Então essas facilidades disponíveis pra gente a hora que a gente quer é também um atrativo. E hoje em dia, assim, o mercado tá tão diversificado que tem condomínios que tem espaço zen, tem cachorródromo, tem não sei o que, forno de pizza, sabe? Tem muito atrativo, tem condomínios que tem até feira livre dentro do condomínio. Então você não precisa se expor fora do condomínio a certas dificuldades, né, da vida urbana, como por exemplo violência, né, enfim. Você faz tudo dentro do seu condomínio. Isso também está atrelado ao primeiro tópico com a questão da segurança, né? Então eu acho que a combinação desses dois fatores são assim primordiais para quem pensa em morar em condomínio. Mas existem, na minha opinião, mais desvantagens do que vantagens, né, em morar em condomínio. A primeira desvantagem delas, que eu acho que sim, todo mundo que mora em apartamento já passou por isso pelo menos uma vez na vida, é o incômodo do barulho dos vizinhos. Não que quem mora em casa não esteja suscetível a isso, mas quem mora em apartamento eu acho que sofre muito mais, porque sempre vai ter, a menos que você mora na cobertura ou no último andar, sempre vai ter alguém perto de você fazendo barulho a hora que acha que pode e não é bem assim, né? Então, nesse prédio que eu moro, assim, as paredes elas transmitem muito barulho. Então, às vezes, quando não tem muito barulho externo, eu escuto até o cachorro do andar de cima correndo, assim, pelo apartamento, sabe? As unhas, assim, no piso. Às vezes dá pra escutar até isso. Ou quando cai alguma coisa, assim, tarde da noite, assim, às vezes até eu derrubo o controle remoto da televisão do meu quarto. Com certeza o meu vizinho de baixo deve me xingar. Um outro problema, assim, que quem mora em prédio sofre muito mais do que quem mora em casa é o fato das tubulações compartilhadas, né? Se algum apartamento de cima, sei lá, um andar muito acima do seu, tiver um vazamento, algum problema, por exemplo, de água, e seja necessário fechar o registro geral do prédio para que ele possa fazer um possível reparo, você vai ficar algumas horas sem água por um problema que não é seu, que você não tem nada a ver, né?
Então isso é uma dor de cabeça que quem mora em casa não precisa passar. Já entrando numa questão mais abrangente em relação a outra desvantagem, não é o meu caso, mas eu sei de pessoas assim, que sofrem muito com esse tipo de problema e que os vizinhos assim, não são tão solícitos, né? São até meio assim antissociais, digamos assim, que não permitem a pessoa levar o pedreiro dela pro apartamento para ver como é que pode resolver esse problema, ou que não quer resolver, enfim, assim, ficam colocando cada vez mais empecilhos, né? Então é uma baita dor de cabeça que você passa por causa disso, e eu tenho certeza que se você morasse numa casa, você não teria que passar por essa chateação. Um outro problema, assim, de quem mora em prédio é a questão da falta de privacidade. Tem bairros aqui em São Paulo que tem prédios muito colados um no outro, sabe? Então, se você tá em casa, quer ficar à vontade, assim, você não pode, né? Porque se você chegar perto da janela, o vizinho da frente tá te vendo. Então, é muito complicado isso, né? Não que quem mora em casa não passe por isso, né? Mas eu acho que quem mora em prédio tá muito mais suscetível a esse tipo de coisa, né? E a gente quer ficar à vontade mesmo em casa, poxa. Um outro problema, entre aspas, né, que eu vejo para quem mora em prédio é a questão do elevador. O elevador, assim, ele deveria ser uma mão na roda, né? Mas tem situações que fica, assim, extremamente difícil a pessoa depender de um elevador. Por exemplo, quem mora, assim, nos últimos andares de um prédio, sei lá, 18º, 19º, vai pro supermercado, volta carregado de compra, de sacola pesada, e aí vai pro térreo, subsolo, enfim, e tem que esperar o elevador chegar. Eu moro no 4º andar e eu já passei por umas situações completamente estressantes, porque eu chamava o elevador e eu já fiquei cerca de 10 minutos esperando o elevador, que não vinha nunca. Os dois, né? Tanto social quanto de serviço. Isso é muito chato. Imagina que você tá querendo ir no banheiro, por exemplo, e você precisa do elevador rápido. Como é que você faz, hein? Eu não sei como é que o pessoal que mora lá em cima faz, mas não me imaginaria nessa situação. Assim, é realmente muito desagradável ter que depender de elevador. E pensando que várias pessoas moram no mesmo prédio, imagina se todas elas precisarem do elevador ao mesmo tempo, né? Lógico, isso é muito difícil de acontecer, mas sei lá, né? Vamos pensar em uma situação. Eu, como moro no 4º andar, já passei por isso. Imagina quem mora lá em cima, né? Uma outra desvantagem que eu posso citar aqui, pra fechar com chave de ouro, é uma coisa que é extremamente chato, mas é necessário, que são as burocracias internas que a gente tem que passar para quem mora em apartamento. Eu sei que é necessário porque a gente vivendo em sociedade, a gente precisa de leis. Cada condomínio tem o seu regimento com as suas próprias leis e a gente tem que seguir, não tem jeito. Mas às vezes para fazer pequenas coisas, né, a gente esbarra na burocracia e a gente fica de mãos atadas também, né? Por exemplo, essa eu sei que é disparada a maior reclamação de quem mora em apartamento. Sacada. A pessoa quer fechar a sacada dela e não pode porque o regimento do condomínio não permite alteração de fachada. Então a pessoa não pode simplesmente fechar a sacada com aquele fechamento de vidro. Ou até não precisa nem uma intervenção tão grande, até para decorar mesmo a sacada, né? Tem algumas coisas que não podem ser feitas porque caracterizaria uma alteração de fachada e não é permitido. Um outro exemplo, né, para essa questão da burocracia, seria uma troca de vaga de garagem. Não é tão fácil, eu sei que cada condomínio tem a sua forma de gerenciar essa questão das vagas de garagem, mas é muito difícil, assim, às vezes você não está satisfeito com o lugar onde você deixa seu carro, você quer trocar e não é assim tão simples como parece, né? Você tem que ir em algum órgão público, enfim, é muito chato. Se você morasse numa casa, você não teria, era só pegar seu carro e botar em outro lugar e acabou, né? Infelizmente, quem mora em condomínio não tem essa facilidade. Ou, por exemplo, fazer uma reclamação, uma simples reclamação. Você não chega só para alguém e fala de boca. Não, você tem que preencher um cadastro de não sei do que, solicitar uma via de não sei da onde. E, assim, não é tão simples, né? E às vezes essas coisas, assim, deixam a gente tão chateado, né? Tão limitado mesmo, que a gente pensa, vai dar trabalho, vai demorar um tempão, então vou deixar, esquece e fica por isso mesmo. E aí você é forçado a conviver com uma situação que não te agrada. Então, essa questão da burocracia é super complicada. Sei, novamente, que é necessário, mas é chato. Como vocês viram, foram muito mais desvantagens do que vantagens, né, que eu citei. Mas ainda assim, a primeira vantagem que eu citei, que é o fato da segurança, ela pesa muito mais do que todas essas outras desvantagens juntas, né?
No meu caso, tá? Na minha opinião. Então eu ainda moro em apartamento por questão de segurança. Eu acho que é mais seguro morar em condomínio do que numa casa. Adoraria morar numa casa, acho que eu teria muito mais liberdade, mas não sei se no momento eu acho que não é o caso. Agora, eu gostaria muito de saber as opiniões de vocês. Assim, o que vocês acham? Vocês concordam? Vocês discordam? De tudo isso que eu falei, né? Dessas vantagens, dessas desvantagens. Vocês acham que tem mais vantagem do que desvantagem? Enfim, eu gostaria muito que vocês participassem nos comentários mesmo, pra gente fazer uma espécie de debate, assim, tipo uma mesa redonda e a gente conversar um pouquinho, trocar uma ideia sobre esse assunto, que é a proposta desse vídeo hoje, tá? Eu vou ficar muito feliz se vocês participarem. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o gostei aqui embaixo e compartilhar esse vídeo em todas as redes sociais, porque isso ajuda muito a divulgar o canal. E eu espero vocês no vídeo de amanhã, que também vai estar muito bacana. E é isso. Um beijo e até a próxima!